Como ser aprovado no Senai estudando durante menos de um mês? Hoje eu vim revelar esse grande segredo para você. Então, se você não me conhecia, eu sou a Lilian, já ajudei milhares de alunos meus, tanto dos meus cursos, treinamentos, quanto dos meus materiais preparatórios, a serem aprovados nas melhores instituições de nível técnico e nível médio de todo o estado de São Paulo, além de algumas instituições de nível superior também, como ETEC, FATEC, IFSP, Liceu, Senai, Cotuca, enfim. E aqui no canal eu venho trazendo algumas dicas, algumas informações gratuitamente para pessoas que estão em busca de um futuro de sucesso por meio dos estudos, por meio de boas oportunidades acadêmicas e profissionais. Então, se é o teu caso, já se inscreve aqui no canal, para que assim você não perca nenhum dos próximos vídeos. E vamos lá, hoje eu vou ser bem direta aqui com você. Eu vim te passar as melhores dicas, valiosas mesmo, para você conseguir estudar para a prova do Senai em menos de um mês. No caso, acho importante ressaltar, porque existem diversas modalidades no Senai, que esse vídeo é para quem pretende fazer a prova de cursos técnicos do Senai aqui no estado de São Paulo. A prova que contém 60 questões, sendo que elas são de português, matemática e ciências da natureza, se dividindo então essa área em três matérias: biologia, química e física, certo? Então, é um vídeo especificamente para o Senai do estado de São Paulo. Pode ser da capital, pode ser do interior, pode ser de onde for, mas tem que ser dentro do estado de São Paulo, que é o Senai que segue essa mesma prova, ok? E é para curso técnico, não é para aprendizagem industrial. Caso você queira um vídeo para aprendizagem industrial, deixa um comentário aqui, porque aí eu posso fazer, caso tenha procura, ok? Então, olha só, primeira coisa que você precisa entender: não dá para chorar pelo leite derramado. Você com certeza já ouviu essa frase, né? E nesse contexto, ela se aplica da seguinte maneira: pode ser que você tenha tido tempo de estudar e você não estudou. E eu sei que dá uma sensação de culpa, mas não adianta nada ficar se culpando ou pensando, meu Deus, deveria ter começado antes, porque isso não vai fazer o tempo voltar, menino. Então, para de pensar no passado e só pensa no presente e no futuro, o que você pode fazer agora e nos próximos dias até a tua prova. Então, se você já estava estudando, ótimo, esse vídeo vai te ajudar muito a aperfeiçoar o teu estudo e ter um resultado ainda melhor na prova de curso técnico do Senai SP. E se você não estava estudando, respira fundo, porque a partir daqui, então, esse vídeo vai te ajudar a ter um resultado muito mais satisfatório na prova do Senai daqui do estado de São Paulo, do que se você não aplicasse o que eu vou te ensinar. Mas veja bem, você precisa aplicar. É uma informação valiosa, mas você precisa colocar em prática. Primeiríssimo passo, então, depois de mudar essa tua consciência e entender que o que importa agora é o que você pode fazer de hoje até a tua prova, é você ter um plano de estudos que seja estratégico, que seja sólido, que seja pautado na prova de cursos técnicos do Senai do Estado de São Paulo. Eu digo isso porque muita gente tenta estudar aleatoriamente. Hoje eu vou estudar um assunto aleatório que passou pela minha cabeça, hoje eu vou ler um negócio. Não é para ser assim. Você precisa ter um plano de estudos e seguir esse plano de estudos à risca. Então você vai pensar: quanto tempo você tem até a prova? Ai, Lilian, eu tenho mais ou menos 25 dias. Ou então eu tenho 21 dias, né? 3 semanas. Ou eu tenho 15 dias. Ok, você vai trabalhar com esse tempo, lembrando aí de deixar a véspera da prova e o dia da prova como dias livres. Você não vai estudar na véspera e também não vai estudar no dia da prova. Ok? Para você não ficar ansioso, tá? E também para conseguir dormir melhor nesses dias, conseguir arrumar tua bolsa, separar tuas coisas, principalmente se você é alguém que tem uma rotina ocupada, que trabalha, que estuda, que cuida de casa, etc. Certo? Então você vai pensar no tempo que você tem e vai dividir os tópicos que você vai ter que estudar nesse período. Mas atenção, pulo do gato aqui, já clica no gostei porque isso é muito valioso. Você não vai estudar um monte de coisas seguindo o programa de prova do Senai, que tem lá muitos assuntos. Afinal de contas, nem se você estivesse se preparando com 2 meses de antecedência, você não conseguiria seguir todos aqueles tópicos que estão no plano de prova, né, no programa de prova do Senai, que é aquela lista de assuntos que aparece lá quando você vai ver as informações sobre inscrições e assim por diante. Por quê, gente? As provas fazem editais, fazem esses programas de prova, só mesmo porque é um documento que, dependendo da prova, né, é necessário gerar esse documento. Só que a prova não cobra tudo aquilo. A prova do Senai, como eu te falei, tem 60 questões. Ela não tem como te cobrar todos aqueles tópicos, sem contar que muitos deles têm subtópicos. E você, ser humano, você é uma pessoa, você não é uma maquininha, você não é um robô, você não é inteligência artificial. Então, você não conseguiria dar conta de todo o conteúdo que está no edital do Senai
em menos de um mês, nem mesmo em 2 meses, porque em 2 meses você precisaria ainda colocar pelo menos aí uns 4, 5 tópicos por dia para você estudar, para conseguir dar conta, certo? Então imagina estudando em menos de um mês, você precisaria de 10 tópicos por dia. Que ser humano normal, com uma rotina acontecendo, com uma vida acontecendo, conseguiria dar conta de 10 tópicos por dia com qualidade, que tem que ser o foco do seu estudo, né? Não simplesmente, ufa, passei por esses assuntos aqui. Não é isso, é você realmente aprender aqueles assuntos. E você não conseguiria, tá bom? Então, tenta reduzir isso ao máximo, tá? Como você vai fazer isso? Tem duas opções. A primeira é você analisar as provas anteriores e ver quais são aqueles assuntos que realmente têm uma repetição, que realmente têm uma tendência maior para que eles apareçam e que são assuntos considerados coringas. Ou seja, um assunto que às vezes te permite responder 2, 3 questões, tá? Então, claro que você vai ter ali, né, um número de assuntos que vai ser um pouco maior do que o número de questões da prova, porque a prova tem questões aí que são interdisciplinares e multidisciplinares, ou seja, elas reúnem informações tanto de tópicos diferentes quanto de matérias diferentes, mas não vai ser uma quantidade exorbitante de conteúdo para você estudar, certo? E a segunda forma, né, de você conseguir ter aí esses tópicos mais específicos para o Senai, uma coisa mais certinha para você estudar, é você adquirindo o plano de estudos Senai para Desesperados. O nome já diz tudo, porque nele você vai receber, então, um cronograma em PDF que você pode baixar e seguir lá. Ele foi pensado já para quem está se preparando para a prova de Senai com menos de um mês. E se você tiver ainda mais em cima da prova, por exemplo, 15 dias antes, você consegue adaptar esse plano, tá? É só você colocar um pouco mais, né? Um tópico a mais por dia. Então, por exemplo, tem lá aqueles tópicos, você pega sempre um do próximo dia e coloca, um do próximo dia e coloca. E assim você termina muito mais rápido o plano de estudos, tá? E além do cronograma, ele vem também com resoluções comentadas. Já vou te falar sobre a importância disso. E também vem com algumas recomendações de como você estudar, de como fazer o teu estudo ativo, de como você também, né, fazer a tua revisão. Então, é uma coisa realmente assim, ó, feita sob medida para quem pretende passar na prova do Senai, tendo pouquíssimo tempo para estudar. Lembrando que é para a prova do Senai de cursos técnicos, certo? Aqui do estado de São Paulo. Combinado? Então, caso você queira adquirir o plano do Senai para desesperados, tem o link na descrição desse vídeo e ele te ajuda bastante. Esse plano foi feito com base no plano de estudos que era feito individualmente para cada pessoa que fazia a consultoria para a prova do Senai, né? E que teve um recorde de aprovações, certo? Então, caso queira adquirir, tem o link aqui embaixo. Próxima dica, você já entendeu então que precisa criar o teu plano de estudos e que ele precisa levar em consideração os principais tópicos do Senai e também, né, o tempo que você tem. O que você vai fazer em seguida? Você vai estabelecer uma rotininha de estudos, sabe? Você não vai simplesmente hoje estudar, amanhã não. Você vai seguir à risca esse plano de estudos e já vai saber o que você vai fazer toda vez que você sentar para estudar. Então, você vai ver qual é o tópico daquele dia, você vai, se você prefere estudar com videoaula, que eu particularmente acho melhor. Você vai pegar uma videoaula daquele assunto, vai estudar aquela videoaula, aí vai fazer seu estudo ativo. Ou então, se for com um estudo em texto, vai ler aquele texto e fazer o estudo ativo. Não seja a pessoa que só vê a aula ou só lê o texto. Por quê? Porque se você só vê uma aula, só lê um conteúdo em texto, você só fez um estudo passivo. E o estudo passivo permite que você absorva superficialmente as informações. Mas não possibilita que você crie raciocínio sobre aquele conteúdo. Não possibilita que você realmente memorize a longo prazo, sabe? Memorize por mais dias, né? Não possibilita que você crie conexões com aquele conteúdo. Então, você precisa usar as técnicas de estudos. Combinado? Lá no plano de estudos, inclusive, as técnicas mais recomendadas são resumo, né, depois que você faz o teu estudo, tá? E aí, além do resumo, tem uma outra técnica aí secreta que quem adquiriu o plano de estudos vai saber e que dá uma impulsionada nos estudos. Junto a isso, também é importante que você faça exercícios, claro, e que você revise o conteúdo, tudo bem? Então, é importante que você estruture os seus estudos. Não seja a pessoa que vai ver uma aula e achar que estudou. Você precisa fazer estudo ativo. E isso não vai demorar muito, tá? Você consegue fazer um resumo em 10 minutos. E aí vem um outro ponto. Lilian, e quem não tem tempo, como que eu faço para ter tempo? Crie tempo. Todo ser humano ganha as mesmas 24 horas por dia. Eu, você, seus amigos, todo mundo ganha 24 horas por dia. Por que algumas pessoas conseguem ser produtivas e outras não? Porque elas têm mais vergonha na cara. Tô brincando. Porque as pessoas que são mais produtivas aprenderam a otimizar o tempo delas. Então, repare quanto tempo você perde falando no WhatsApp. Eu, Lilian, só uso o WhatsApp para fins profissionais
e quando eu tô viajando, ou então quando eu tô com muita saudade, assim, da minha família, para mandar alguma coisa. Eu não uso o WhatsApp no meu dia a dia, porque isso consome tempo. E claro, né, também utilizo para fins de estudos. Então, por exemplo, você está participando de um evento de estudos, e aí chegam mensagens pelo WhatsApp, aí é importante, ou para coisas de trabalho, ou para manter contato com pessoas realmente essenciais, só que ainda assim, não todo dia, não o tempo todo. Porque quando você entra no WhatsApp, para você ver uma mensagem lá no grupo da fofoca dos amigos, você perde 20, 30 minutos, e esse é um tempo que você poderia usar para estudar. Lilian, mas e quem é disciplinado e não fica o dia inteiro no WhatsApp? Quem não fica aproveitando toda a brechinha no WhatsApp, mesmo assim não tem tempo? É hora de você criar tempo, como eu te falei. Então, o que você pode fazer? Acordar 15 minutos mais cedo. Ou então dormir 15 minutos mais tarde. Veja o que é melhor para você e entenda que quando você tem pouco tempo até uma prova e você realmente quer passar nela, você vai ter que fazer pequenos sacrifícios, tá? Acontece, faz parte da vida de todo mundo que foi aprovado e que tinha pouco tempo para estudar. Então, você vai ter que dormir um pouquinho menos, ou então, se você tem horário de almoço de 1 hora, você tira 15 minutinhos ali para o teu estudo. Se você pega metrô, ônibus, etc., você aproveita aquele tempo no transporte para você estudar, e assim por diante. Não estou falando nada impossível, nem nada que eu esteja, enfim, tirando da minha cabeça. Eu mesma já precisei fazer isso, tá? E o que eu te falei quanto ao WhatsApp, se você realmente é viciado em WhatsApp, viciado em conversar nas redes sociais, determina um momento do seu dia para você fazer isso, tá? Então, enquanto eu estava saindo de viciada em WhatsApp para alguém que literalmente quase não usa o WhatsApp, que é como eu sou hoje, eu tinha uma rotina na qual eu dedicava, eu separava mesmo no meu calendário, na minha agenda, na verdade, né? 30 minutos por dia, que era o tempo máximo que eu podia usar o WhatsApp. Muitas vezes você pensa que usa menos tempo que esse no WhatsApp, mas é mentira. E toda vez que você vai lá ver um status, que você vai lá conversar com alguém, você gastou 1, 2, 3, 5, 10 minutos, e somando, quando você olha lá no seu controle de aplicativos do celular, né, aquela parte que mostra o tempo de uso, caso o teu celular tenha isso, você percebe que você passou horas fazendo coisas que não te acrescentam nada. Fofocando, falando mal dos outros, falando de novela, pelo amor de Deus. Sério. Ou então vendo dancinha, enfim. Então, veja aí se você tem alguma coisa que está minando o seu tempo e reduz o tempo que você dedica a isso que não te acrescenta nada e vai achando brechas de tempo para você estudar. Eu já tive alunos que tinham uma rotina realmente corrida, tá? Pessoas que tinham uma rotina de correria mesmo. Então, mulheres que eram mães e que trabalhavam fora e também trabalhavam em casa, né, arrumando a casa, etc. O que funcionou muito bem. Acorda 15 minutinhos mais cedo para você ter 15 minutinhos de manhã para você, por exemplo, ver a aula ou ver o conteúdo em texto, o que for mais viável para você. Eu sempre recomendo videoaula, porque videoaula te gera dois estímulos diferentes, visual e auditivo, e possibilita que você assimile mais rápido a informação do que lendo aquela informação em texto, certo? Mas se você preferir texto, não tem problema algum, ok? Então, você vai, né, tirar 15 minutinhos para isso, tá? Para essa etapa do seu estudo. Depois teve 15 minutinhos no horário de almoço, faça o resumo naqueles 15 minutinhos. Teve 15 minutinhos, por exemplo, no trem, no ônibus, no metrô, no Uber, seja lá onde for, resolve alguns exercícios. Ai, Lilian, mas fica movimentando o ônibus. Ok, então inverte, sabe? Então veja a aula no ônibus, porque aí você não precisa prestar atenção muito num papel, não precisa ficar escrevendo, não precisa de coordenação motora. E aí tira 15 minutinhos em casa para você conseguir fazer o resumo. Enfim, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Essa regra é clara e clássica e se aplica em 100% dos casos, tá? Então, para de arranjar desculpas e começa a arranjar essas brechas de tempo. Lilian, só tenho 10 minutos de brecha no meio do dia. Usa esses 10 minutos para o teu estudo. Não tô te falando para abrir mão da sua família e afins. Estou te dizendo para, nesse momento, você priorizar o teu estudo, porque isso vai te levar à tua aprovação, que vai te levar, talvez, a um trabalho melhor, ou talvez teu primeiro trabalho, ou talvez te tirar do desemprego, e vai possibilitar com que você conquiste o carro que você quer, more no lugar que você quer, viaje para onde você quer, tenha mais tempo com a sua família. Então, são pequenas coisas, um pouquinho dolorosas que você faz hoje, deixar de ver tua novela, ficar menos tempo no WhatsApp, talvez não passar tanto tempo com seus amigos, mas isso vai te trazer um grande benefício futuro, tá? As pessoas que têm essa mentalidade são pessoas que prosperam na vida, ok?
Beleza, já falei bastante nessa terceira dica, então vamos para a próxima, né? O que é muito importante que você faça também nos teus estudos para o Senai, foque na qualidade do seu estudo e não na quantidade de tempo. Muita gente acha que precisa de 3 horas de estudos e por isso fica dizendo assim, ah, não tenho tempo. Mas é mentira, você tem tempo sim. Por quê? Porque você não precisa de 3 horas para aprender um tópico. Às vezes, aquele assunto ali é um assunto mais fácil e você, em 20 minutos, conseguiu ver a aula, fazer resumo e aí, mais 5 minutinhos, resolver o exercício. Acabou, 25 minutos você conseguiu ver um tópico. Depois, mais 25 minutos, um outro tópico. Então, foque na qualidade. O que significa isso? Foque em realmente aprender aquele conteúdo, não simplesmente em passar por ele como se fosse um ponto turístico numa cidade, certo? Foque em realmente aprender aquele conteúdo. E foque também em fazer algumas pausas no meio do seu estudo, tá? Para você conseguir tomar uma água, respirar fundo e assim por diante. Quinta dica, muitíssimo importante para você: resoluções comentadas. Eu já falei sobre elas, agora é a hora de explicar sobre elas. As resoluções comentadas fazem mágica nos seus estudos. Por quê? Resolução comentada é quando você tem as questões daquela prova não somente respondidas, porque responder é muito fácil, né? Tem lá o gabarito, mas elas são comentadas. Então você entende o porquê daquela resposta. E segredo aqui. Algumas questões do Senai, elas não vão ser iguais nos próximos anos, não vão ser iguais na próxima prova, isso é óbvio, porque eles não são tontos, mas elas mantêm um padrão parecido. E como essas questões mantêm um padrão parecido, quando você entende como resolvê-las, quando você entende o passo a passo de como resolver essas questões, naturalmente você vai ter mais facilidade na hora da prova. Por quê? O nosso cérebro, explicando resumidamente aqui, tá, gente? Não vou aprofundar não, senão o vídeo fica longo. Mas o nosso cérebro funciona a partir de um sistema que é o sistema nervoso. Nele nós temos os neurônios. Os neurônios têm dendritos e axônios, que são as partes do nosso neurônio, digamos assim. E o que acontece é que as partes desse neurônio se comunicam entre si. Eu queria achar alguma coisa aqui para conseguir mostrar essa comunicação. Mas vamos lá, vou pegar post-it. Então, imagina que esse post-it aqui é um neurônio. E aí esse neurônio vai se comunicar com esse outro neurônio aqui, vai colar aqui no outro. E aí esse neurônio aqui vai se comunicar com esse outro aqui. E assim por diante, formando então, né? Olha só, tá vendo? Uma linha daqueles neurônios, né? Então a gente cria uma cadeia neuronal, tá? O que são essas ligações que eles estão fazendo entre si? São as conexões neurais. Quanto mais estímulo você tem no seu estudo, mais conexões neurais você ativa. Por isso que eu falei para fazer a jossa do estudo ativo. Não fique só vendo aula ou só lendo o conteúdo, enfim, foi melhor para você, porque se você só ler ou só ver a aula ou fizer só essas duas coisas, caso você queira fazer os dois, você não cria conexões neurais suficientes. Mas quando você faz o resumo, faz exercícios, tem resoluções comentadas e aquela outra técnica que tem lá no plano de estudos, Senai para Desesperados, o que vai acontecer com você? Seus neurônios estão fortinhos aqui. Essa ligação tá forte. Não é um só. Tá forte. Se eu puxo aqui, opa, soltou, né? Mas, você entendeu? Se eu puxo aqui, se eu puxar aqui, ó, tá vendo que não tá soltando? Soltando? Por quê? Porque eu segurei com mais força, eu colei com mais força, tá? Então não tá soltando isso aqui. A mesma coisa vai acontecer quando você coloca resoluções comentadas como parte do seu estudo. Você fortalece, digamos assim, as suas conexões neurais. É como se você passasse aquela mesma informação para o teu cérebro de formas diferentes. E o que vai acontecer então com esses diversos estímulos, incluindo a resolução comentada? Você chega na prova e aí você depara com a questão e o teu cérebro lembra, ele associa que ele já viu algo parecido com aquilo. E como ele já viu algo parecido com aquilo e já sabe como resolver, porque alguém que sabia como resolver te mostrou passo a passo uma resolução comentada, o que vai acontecer é que é como se você estivesse fazendo aquela lição de passar por cima quando você era criança, de você aprender as letras e você passava por cima do A e passava por cima do B. E assim por diante, né? Então, o que vai acontecer no seu estudo na hora da prova, na verdade, é que você vai ter um feeling, uma facilidade muito maior para você resolver as questões. E assim, com as resoluções comentadas, você resolve as questões muito mais rápido, com muito mais facilidade, com muito mais praticidade. Você não fica perdendo muito tempo com elas. Até porque o tempo de prova do Senai, eu particularmente acho curto, certo? É menor do que de algumas outras provas, tá bom? Então, quando você usa resoluções comentadas como parte do seu estudo, todo dia você tira ali alguns minutinhos para ver pelo menos uma resolução comentada recente do Senai, e pode ser antiga também, mas as recentes são mais importantes.
O que vai acontecer é que você, na hora da prova, vai ter muito mais preparo, tá? E resolução comentada, minha filha, é um negócio que você pode usar no seu estudo enquanto você tá no ônibus, enquanto você tá almoçando, se você tem, tipo, 15 minutos de almoço e você realmente não consegue tirar nenhum minuto para você parar e estudar, você consegue ali, sabe, como se estivesse ouvindo uma música, né? No caso de questões de português, claro, que não tem cálculo para você ficar vendo, você consegue ouvir aquela resolução comentada. Ou então, enquanto você faz alguma tarefa de casa. Eu sei que não é muito saudável você almoçar vendo uma resolução comentada, mas para quem tem pouco tempo para a prova e realmente quer muito passar na prova, mas não tem nenhum outro horário no dia, às vezes é a opção, né? É a única forma que tem, tá bom? Então é fundamental que você tenha resoluções comentadas no seu estudo. Primeiro, porque elas são muito práticas, elas te dão muita agilidade. Você pode ver no ônibus, você pode ver enquanto você arruma a casa, você pode ver antes de dormir, você pode ver em 3 minutinhos uma resolução comentada. Cara, em 15 minutos você pode ver, sei lá, 4, 5 resoluções. Algumas demoram mais que 3 minutos, né? Principalmente porque elas são comentadas. Mas você pode geralmente acelerar o tempo de vídeo, tá? Inclusive, lá no plano de estudos do Senai, tem lá o videozinho das resoluções comentadas, né? E você pode ver os vídeos acelerados, entende? Então, o que acontece? Tendo resoluções comentadas, você acelera muito mais a tua aprovação. Até porque, mesmo se você tenha pouquíssimo tempo para a prova, e aí você não consegue passar por todos os assuntos, estudar todos os assuntos, né? Fazer resumo de todos eles, se você pelo menos fizer as resoluções comentadas aí de várias e várias questões da prova do Senai, isso já vai aumentar muito a sua pontuação, tá? Então, ter resoluções comentadas no seu estudo é um ponto muito, muito, muito importante. E por último, mas não menos importante, na verdade, essencial, faça revisões. Não deixe para fazer a revisão no dia da prova ou na véspera da prova. Terminou uma semana de estudos, revisa aqueles assuntos. O ideal, na verdade, é revisar ao longo da semana mesmo, tá? Mas para quem está estudando, faltando menos de um mês para a prova e tem uma rotina mais corrida e não vai conseguir fazer isso, eu te entendo. Então, tenta pelo menos uma vez por semana revisar os conteúdos, tá? De uma forma que você consiga ativar de novo aquelas informações. Por quê? Existe um estudo chamado curva do esquecimento. A curva do esquecimento é um estudo que mostra que, com o passar dos dias, as informações que a gente assimilou vão sendo apagadas da nossa mente. Porque o nosso cérebro foca em guardar aquelas informações que a gente teve, ou um estímulo emocional, ou seja, algo que te afetou no âmbito dos seus sentimentos e emoções. Por exemplo, um amor, uma perda, uma paixão, enfim. Ou no caso de você ter vários estímulos. Por isso que eu te falo do estudo ativo, né? De você ter estratégias, gerar essas conexões neurais aqui. Então, o que vai acontecer quando você revisa é que você reforça aquele conteúdo, tá? Então, você já fez um estudo ativo que faz com que você apague mais lentamente aquelas informações, ou seja, elas duram mais tempo na sua cabeça, até mais tempo do que você gostaria, às vezes. Você já passou pela prova, já está no Senai e ainda vai lembrar de assuntos que você estudou enquanto se preparava, se você tiver feito um bom estudo ativo, é claro. E além disso, né, as revisões elas vão possibilitar que você apague muito menos essas informações, tá? Então, opte por fazer revisões ao longo dos seus estudos e faça uma revisão que envolva os assuntos que você está estudando, não só aqueles que são mais difíceis. Revise também os assuntos que são mais fáceis, tá? Aqueles que você não teve dificuldade alguma, para você não esquecer pontos importantes deles, porque como eu disse, teu cérebro apaga algumas informações, não é que ele apaga, mas é que ele não considera relevantes o suficiente para que você lembre na hora da prova. Então, o estudo ativo já auxilia muito nisso. As resoluções comentadas também auxiliam muito nisso e as revisões auxiliam mais ainda. E revisar, novamente, é um negócio que você faz muito rapidinho, tá? Você pode revisar um conteúdo em 5 minutos ou até menos de 5 minutos. Então, é uma etapa curtinha, mas que vale a pena. E se você quer ter, então, tudo isso mais facilitado, né, para os seus estudos, já ter as resoluções comentadas, um cronograma certinho do que você estudar a cada dia aí do seu estudo antes da prova do Senai, para se preparar em menos de um mês, tem o link na descrição do plano de estudos Senai para desesperados, tá? É um plano que já ajudou centenas de pessoas e a próxima pode ser você. Se você gostou desse vídeo, conhece alguém que vai fazer a prova do Senai, não esquece de compartilhar esse vídeo com essa pessoa, para que essa pessoa também tenha essas dicas e assim ela também tenha mais chances. A não ser que você não queira que essa pessoa passe na prova. Se você não quiser que ela passe, não compartilha. Mas se é alguém que não é seu concorrente e sim seu amigo, compartilha esse vídeo porque vai ajudar bastante. Um super abraço, a gente se vê no próximo conteúdo. Bons estudos e tchau!